Ó Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por tudo, Senhor, que já tem realizado ao nosso favor. Agora nós oramos, Senhor, em favor do teu filho, o pastor Leandro, que estará pregando a tua palavra, Senhor, dele sabedoria, graça, entendimento, Pai, e permita que teu Espírito Santo, Senhor, possa fazer essa palavra germinar no nosso coração. É a nossa oração no teu nome, Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos abrir nossa Bíblia novamente em Gálatas, capítulo 6, verso 1, já foi lido. Vamos ler apenas o verso 1 para nós darmos início. Nós nos alegramos em ver aqui o irmão Gilmar, a irmã Celina, enfrentaram enfermidades, mas Deus é poderoso e a igreja orou, Deus ouviu, né? Eu vejo aqui também o irmão Felipe, a sua esposa, os irmãos estão vindo de Passo Fundo para congregar conosco. Lá atrás também tem um casal, o irmão Alexandre e a irmã Juliane, né? Estão vindo de outra denominação. Também está aqui o Everton, sábado retornou para Jesus, e nós nos alegramos com isto. E lá atrás o irmão Marlon, né, que também vai ser recebido na próxima reunião administrativa. Que Deus abençoe os nossos irmãos. O versículo 1, irmão, na versão transformadora, diz assim: Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo, e que cada um cuide para não ser tentado. Amém? Pode tomar os vossos lugares. Nós estamos já bem próximo do final desta carta, a qual temos estudado há alguns meses já, e sabemos que algumas coisas foram repetidas, né? Mas tudo é para o bom andamento da obra do Senhor e para nós aprendermos a palavra de Deus, mesmo sendo repetido, isso vai calando em nossos corações. E isso é muito bom. E esse texto que nós lemos, nós entendemos que Paulo, ele vinha nessa defesa do Evangelho da Graça, né, contrário que os irmãos retornassem à lei judaica, mas de repente eu creio que Paulo, ele pensa, mas tem mais uma preocupação aqui que eu preciso escrever antes de encerrar essa carta. E aqui está, depois nós temos a partir do versículo 6, também outra preocupação que vai ser falado na próxima terça-feira. E nesta ocasião, Paulo se preocupou com aqueles que estavam enfraquecidos na fé. Talvez aqueles que estavam sendo influenciados pelos judaizantes, ou talvez aqueles que não tinham ainda um real encontro com Deus. E ele define muito bem nesse primeiro versículo: vocês que são guiados pelo Espírito. Então, chegamos à conclusão de que aqueles que estavam fraquejando não eram guiados pelo Espírito, né? A maioria dos teólogos, comentaristas, entendem da mesma forma que aqueles que estavam sendo guiados pelo Espírito, que tinham uma experiência com Deus, que realmente entenderam a graça, eles precisavam ter uma preocupação com aqueles que ainda não haviam chegado nesse nível de espiritualidade. O julgamento, o auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal é o título desse trecho que nós estamos aprendendo. Então nós vemos que o perigo que corre aqueles que se esforçam a viver a fé cristã
mas continuam sendo seres humanos, falhos e pecadores. Nós vemos que, apesar de estarem sendo guiados pelo Espírito, eles podem também serem atacados, tentados, independente do seu nível espiritual. Nós cristãos, independente do tempo de cristão que nós temos, do tempo de oração que nós temos, do entendimento e o conhecimento da palavra, nós não estamos isentos de pecar. E aqui Paulo se preocupa um pouco mais. Ele diz: vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. Ele estava falando dos fracos na fé, aqueles que de repente estavam envolvidos em alguma coisa que desagradava a Deus, né? Então, Paulo não estava falando para uma elite de crentes, porque elite de crente não existe. Existem crentes firmados na palavra de Deus, guiados pelo Espírito, e existem crentes que estão buscando isso. Mas crentes mais do que os outros não há. Ou nós somos, ou nós não somos. Então, ele estava falando para aqueles que tinham maturidade, experiência na vida cristã, estão em uma posição adequada para ajudar o seu irmão, que muitas vezes passa por dificuldades na busca de ter uma vida de testemunho diante do nosso Deus, né? Então, naturalmente, o cristão que teve êxito no crescimento espiritual, ele fica muitas vezes decepcionado ao saber que outro crente cedeu à tentação. E ele pode julgar esse outro cristão. Então Paulo estava preocupado também. Mesmo vocês que têm maturidade espiritual, cuidado para não pecar ao julgar aquele que está passando por essas dificuldades, que está sendo tentado, está cedendo ao pecado e está caindo nessa tentação. Vocês não devem julgar. A gente brinca às vezes dizendo: não peque com o pecado dos outros. É o outro que pecou. E se nós somos cristãos, somos irmãos, estamos no mesmo corpo, o que nós precisamos fazer? Auxiliá-lo, ajudar a levantar e não julgar, né? Quem está a um nível espiritual elevado, maduro, produzindo o fruto do Espírito, terá mais facilidade de vencer a tentação. Mas não é que não seja tentado. E alguns, inclusive, perecem. Estão vivendo o auge da sua vida espiritual, mas de repente negligencia e o inimigo aproveita para fazê-lo pecar. Mas também terá uma facilidade maior para julgar com dureza aquele que peca. Então é bem complexo às vezes de nós entendermos o que Paulo queria dizer, mas eu creio que os irmãos estão entendendo. Existe o crente, aquele que está firmado, e existe aquele que tem dificuldade, aquele que está iniciando nesta caminhada, aquele que muitas vezes está na igreja por muitos anos e ainda não teve uma experiência real com Deus, e volta e meia cede. Seguidamente está pedindo reconciliação, não tem responsabilidade com a sua vida espiritual. E às vezes aquele crente que é firmado na palavra, que tem uma vida que condiz com a palavra, que tem um bom testemunho, ele às vezes se decepciona com esse outro crente.
né? E às vezes diz alguma coisa, até às vezes merece, né? Mas Paulo estava dizendo, tenham cuidado, porque o que eles precisam? Eles precisam ser orientados. Inclusive, a Bíblia King James usa a expressão restaurar. Vocês que são espirituais, restaurem esta pessoa. Então a responsabilidade dos crentes é maior. Os irmãos já viram falar em reformar um veículo? É passar uma tinta, deixar bonito, mas restaurar é fazer tudo novo. E Paulo está dizendo, quem tem que fazer isso com a ajuda do Espírito Santo, lógico, os crentes, são os crentes. Aqueles que congregam juntos, aqueles que vê a fraqueza daquele irmão e precisa ser orientado, aconselhado, acompanhado, para que ele não erre mais. E o que nós fazemos? Nós simplesmente aceitamos de novo, irmão, não peques mais. Mas não orientamos esse irmão, não restauramos ele. E volta e meia ele cai no mesmo erro. Então nós precisamos ter esse cuidado. Paulo diz que o cristão verdadeiro tem a obrigação de ajudar a levantar aquele que tropeça. A obrigação. Porque são partes do mesmo corpo. E nós não queremos que um membro do nosso corpo ele seja ignorado, seja excluído. Nós precisamos ter esse entendimento. E às vezes nós nos questionamos, pode julgar esse crente? Pode aconselhar? Pode disciplinar? Claro que pode, deve ser disciplinado, deve ser aconselhado, deve ser julgado para que possa ser auxiliado. Porém, ao estender a mão, tem que ser com mansidão e brandura. Não podemos chegar e despejar a nossa decepção, dizer para ele aquilo que ele precisa ouvir, porque de repente esse irmão se entristece e não volta mais, porque ele está fraco, ele está necessitado de ajuda. E às vezes não encontra ajuda em casa, não encontra ajuda na congregação. E o que esse irmão vai fazer? Porque a sua alma continua querendo mais de Deus, mas ele não tem força. Então ele precisa ser auxiliado com mansidão e brandura, com educação, com amor. É o exemplo que vemos de Jesus e aquela mulher pecadora que os judeus trouxeram diante de Jesus. E disseram, ela foi pega em adultério. A lei manda apedrejar. E o que Jesus fez? Jesus teve misericórdia. Jesus agiu de uma forma que isentou ela que a lei fosse cumprida naquele momento. Com amor. E ela foi livre, mas ele disse a ela, vais, os teus acusadores nenhum mais estão aqui, mas não peques mais. E assim nós precisamos agir com o nosso irmão. Muitas vezes nós dizemos, não, isso aqui é coisa do pastor que precisa falar, pastor que precisa chamar o gabinete, os obreiros que devem cuidar destas pessoas. Irmão, se você é crente, você tem obrigação de auxiliar no crescimento, na restauração de uma pessoa que está falhando diante da palavra de Deus. Haverá recompensa para você também. Todos nós somos pecadores. Jesus nos ensina a tratar com estas pessoas, para que a igreja ela seja acolhedora, sem ser tolerante com o pecado.
Ah, mas nós precisamos ser educados? Sim. Nós precisamos acolher o pecador? Sim. Aonde o pecador vai encontrar acolhimento se não é na igreja? Aonde o pecador vai encontrar alguém que lhe diga: olha, isso é errado, a Bíblia ensina assim, é aqui. Provavelmente os irmãos já viram aquela história do homem que deixou o celular ligado no culto e de repente tocou o celular e a esposa brigou com ele, todo mundo olhou para ele e ele se entristeceu. E ele foi para o bar. Chegou lá, triste, aborrecido, virou o copo da bebida lá, chegou alguém, cuidou dele, limpou a mesa, disse: não tem problema, eu vou ter que pagar uma nova. Isso é para nós pensarmos. Às vezes nós tratamos as pessoas aqui de uma forma e o diabo coloca uma dúvida no seu coração, coloca um desconforto, e ele diz: eu não vou mais lá. Mas lá no bar, os amigos tratam da melhor forma possível. Então nós temos que ter esse cuidado. Queridos, essa é a ideia de ajudar o mais fraco. A restaurar, que é a expressão usada pela King James, tem o significado original na área da medicina. É como um cirurgião remover um tumor, ou um ortopedista unir um osso que estava quebrado e ele engessa. Este é o significado original desta palavra. Então nós precisamos muitas vezes fazer uma microcirurgia ou uma cirurgia na vida daquele irmão que está com dificuldades. O tumor, podemos dizer, é o pecado que está ali. Nós precisamos alertá-lo para que ele deixe o pecado, para que ele seja restaurado, ou então ele vem para a igreja todo quebrado. O mundo só faz o mal para as pessoas, e às vezes chegam aqui precisando de um abraço, precisando de um conselho, de uma palavra, e nós precisamos ter esta palavra, agir como este médico, para que esta pessoa tenha saúde espiritual para continuar fazendo a obra do Senhor. Deus conta conosco para sarar as feridas, para unir os ossos, porque todos fazemos parte de um mesmo corpo. Jesus entregou a sua vida por nós. E nós temos uma única missão: de auxiliar as pessoas, de aconselhar, de pregar. É uma missão, de certa forma, simples, se nós formos analisar que Jesus já entregou a sua vida, já fez tudo por nós. Mas o que acontece? Muitas vezes, nós não queremos ter tempo, tirar tempo para auxiliar alguém. Para muitos é perder tempo aconselhar alguém. Mas aí eu lembro quantas vezes eu fui aconselhado e não foi perda de tempo. Quantas vezes você foi aconselhado, foi auxiliado e não foi perda de tempo, porque você está aqui adorando ao nome do Senhor. Então, a Bíblia fala em ser surpreendido em alguma falta. Se algum irmão for surpreendido em alguma falta, são ocasiões inesperadas e difíceis de tratar, pois provocam críticas severas por parte dos demais. Ele é surpreendido e de repente peca. E a igreja, em vez de auxiliar, muitas vezes tece críticas severas, causando ainda mais dano naquela pessoa.
O original da palavra falta aqui tem o sinônimo de pisar fora do caminho. De repente aquele crente está caminhando juntamente conosco, mas vai saindo do caminho, vai para a sarjeta e de repente ele erra. E nós que estamos ali juntos, por que não alertamos antes? Por que nós não chamamos antes que aconteça? Às vezes é interessante nós vermos, sentirmos a falta de alguém no culto e mandar uma mensagem. Nós todos somos responsáveis pelo corpo de Cristo. Às vezes uma pessoa está triste, está cabisbaixa no culto, não custa nós ir lá e darmos um abraço e perguntar se podemos ser úteis em alguma coisa. Não vamos deixar que aconteça para depois tomar alguma decisão. Vocês que são espirituais, maduros, experientes, devem se preocupar com o nosso irmão. Precisamos ter esta noção de que uns precisam dos outros. Porque se nós somos do mesmo corpo e nós machucamos um membro, todo o corpo padece. Nós sentimos a dor. Mas o que acontece na igreja atual? Às vezes nós nem nos conhecemos, nem sabemos onde congrega. Talvez o irmão que congrega lá na subsede tem dificuldade de conhecer o irmão que congrega lá no Santo Inácio. E daí, se o corpo está sofrendo lá do outro lado da cidade, nós não temos conhecimento. Mas ao menos aqueles que congregam juntos, que nós tenhamos esta aproximação, liberdade, comunhão, para sabermos o que o nosso irmão está precisando. Levem as cargas uns dos outros. É o que Jesus faria nesse caso. Orientar, orar junto, instruí-lo através da palavra, até que esse irmão se fortaleça, entenda. E aí ele pode seguir o seu caminho e você, que é maduro, se alegra quando você vê uma pessoa que você ajudou firme nos caminhos do Senhor. Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, todos os pecados da humanidade. O que nós precisamos fazer? Ser imitadores de Cristo. Fazer o que Ele fez. Fazer o que Ele nos ensinou. E nós precisamos cumprir com a lei de Cristo. Paulo, apesar de insistir que os judeus estavam livres de obedecer à lei judaica, isso não significava que estavam livres de servir, de cumprir as leis morais de Deus. As leis de Cristo é o que nós também cumprimos. Nós estudamos aqui por vários meses o Sermão do Monte, por exemplo. São leis de Cristo que nós precisamos cumpri-las. Então não é que nós não temos mais nada a cumprir, isso já foi falado aqui em várias ocasiões. Mas nós precisamos, primeiramente, pelo amor. Veja o que está escrito em Romanos 3, versículo 8 em diante. Diz assim: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Quando nós temos amor uns pelos outros, fica mais fácil de nós levarmos as cargas, os fardos uns dos outros. Quem ama seu próximo sempre, ou seja, quem ama seu próximo cumpre os requisitos da lei de Deus. Quando nós amamos uns aos outros, temos comunhão uns com os outros, nós já estamos cumprindo com os requisitos desta lei. Pois os mandamentos dizem:
não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e os outros mandamentos semelhantes se resumem em um só. E os irmãos sabem qual é: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não faz o mal ao próximo. O amor não faz o mal ao próximo. Portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei. Quem tem amor não vai adulterar, não vai trair, não vai matar, não vai roubar, não vai cobiçar, não vai querer o mal, mas vai estender a mão, vai ajudar. Quem tem amor não faz o mal ao próximo. E às vezes nós pensamos o mal do próximo. Às vezes nós agimos de forma que machuca o próximo. Às vezes nós falamos algo que magoa o próximo. Mas como igreja, como corpo de Cristo, como cristãos, nós devemos amar, porque o amor nos impulsiona a fazer o bem e não fazer o mal. A prova mais clara que vivemos pelo Espírito é a presença do amor nas nossas atitudes. Quando o crente tem atitude que demonstra amor, é sinal que ele faz parte desses que Paulo está falando no versículo 1. Vocês que são espirituais. Às vezes, a pessoa se julga espiritual, mas não tem amor com o seu próximo. Então, não condiz as suas atitudes, o seu testemunho, não condiz com as suas palavras. Aí nós chegamos à conclusão que ele não está sendo espiritual, precisa melhorar, precisa do fruto do Espírito na sua vida. E aí nós perguntamos, onde está a maturidade destes? Quando nós carregamos pedras, como os fariseus carregaram ao trazer a mulher, nós não estamos sendo espirituais. Estamos julgando, queremos o mal da pessoa. Mas quando carregamos o kit de primeiros socorros, como carregava o bom samaritano, aí nós estamos expressando o amor. Então sejamos espirituais. Pedimos a Deus amor pelas pessoas, pelas almas, e Deus vai nos dar, para que nós possamos fazer a sua obra, né? Então, tenha cuidado para que também não seja tentado. Esse versículo nos diz isso, o versículo 1. Não seja também tentado. Todos nós, espirituais ou não, somos tentados. Mas o espiritual ele tem mais facilidade de vencer a tentação. Tem experiência. Então, igualmente maduros, nós somos humanos iguais. Temos experiência, mas somos humanos. Somos espirituais, mas passamos pelas mesmas provações que aquele que não é espiritual. E a palavra tentado tem 2 significados. Nós vamos ver. O primeiro está em 1 Coríntios, capítulo 10, e o versículo 13. Esta situação é inesperada quando o homem não tem total controle, mas tem garantia da vitória. Está lá em 1 Coríntios 10 e 13, dizendo assim: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês a possam suportar.
Deus sabe os nossos limites. Então, Deus, Ele dá a tentação, mas já dá o livramento para que nós não caiamos no pecado. Mas veja bem, 1 Coríntios 7:5, nós vamos ver uma outra situação. É quando o homem abre a porta para ser tentado, e aí a facilidade de cair é muito maior, e a responsabilidade é do homem. 1 Coríntios 7:5, não se privem um do outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração, depois retornem à vida conjugal. Para quê? Para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Aqui a responsabilidade é humana. E também Lucas 22:46, Jesus diz aos discípulos: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não caiam em tentação. Tem situações que nós somos tentados, mas o Senhor sabe o nosso limite e deixa a tentação abaixo daquele nível que nós podemos suportar. Mas tem situações que nós abrimos a porta, damos legalidade, e o inimigo aproveita e nos tenta. Então, Paulo está dizendo: tenham cuidado para que não seja também tentado e caia no erro, assim como aqueles que são mais fracos estavam caindo. Queridos, compartilhar do sofrimento, às vezes até da vergonha daquele que fracassou, é o mesmo que levar as cargas uns dos outros. Às vezes o nosso irmão errou, caiu, e nós ficamos com vergonha por causa dele. Ele envergonhou a igreja, ele envergonhou a nós, ele envergonhou a família, mas se nós não estendermos a mão, piora a situação daquele irmão. E aonde está o nosso amor? Aonde fica a nossa ação como igreja? Então, mesmo que seja vergonhoso, nós precisamos ajudar a carregar aquela carga para que ele possa se manter. E a maior prova do amor divino é quando um grupo se une pela restauração de uma pessoa. E é muito bom, às vezes nós vemos pessoas em situações difíceis e um grupo de pessoas, seja lá do bairro, da empresa, da igreja, se une para auxiliar aquela pessoa. E quando há união, é mais fácil, nós conseguimos fazer. Mas veja bem, às vezes é mais fácil nós conseguirmos promover uma campanha para arrecadar dinheiro para uma pessoa do que restaurar a sua vida espiritual. Por que será? Às vezes nós ajudamos pessoas lá do outro lado do mundo que nós não conhecemos, porque nós ouvimos a história e achamos que aquela pessoa merece. Mas o nosso irmão que está do nosso lado, que congrega conosco, que precisa de uma palavra, é difícil. O diabo aproveita estas ocasiões. Mas nós somos crentes, somos lavados e remidos pelo mesmo sangue. Nós somos comprados pelo mesmo sangue. Um único Jesus Cristo morreu por todos nós. Então precisamos fazer a nossa parte. Então não há outra maneira de cumprir a lei de Cristo a não ser compartilhando o amor, fazendo o bem, entendendo-nos uns aos outros. E Paulo, ele de forma alguma estava depreciando o leitor, nem o cristão de Gálatas, quando ele fala no versículo 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada,
engana-se a si mesmo. Mas ele está orientando que não se sintam maiores ou mais fortes espiritualmente, pois todos estão no mesmo barco, debaixo da mesma graça, necessitados da mesma misericórdia. Então, aqueles que têm experiência, que não se julguem maior do que os outros. E eu louvo a Deus porque aqui na nossa igreja, e falo isso com bastante certeza, nós temos um grupo de obreiros que não se julga maior do que ninguém. Nós temos muitos irmãos mais novos que estão começando as suas carreiras ministeriais e são acolhidos pelos obreiros que já têm experiência. Isso é muito bom, porque demonstra a maturidade desta igreja. E assim todos nós devemos ser. Versículo 4 diz assim: mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de se gloriar unicamente em si e não em outro. Não traçar paralelos com os que estão errando ou que são mais fracos. Mas se eu tiver que me examinar, eu poderei me gloriar quando eu estiver traçando um paralelo entre a minha vida espiritual e a palavra de Deus. É ela que é a minha régua, e não os irmãos que estão comigo. Eu não posso dizer eu sou mais crente do que o outro. Eu sou da elite dos espirituais. O que nos define é a palavra de Deus. Se nós cumprirmos a palavra de Deus, nós seremos abençoados por Deus. Mas tudo isso, irmãos, não é uma autorização para aqueles que têm dificuldade de ter um bom testemunho, poder pecar e exigir que os espirituais lhe auxiliem. Mas ser auxiliado para também amadurecer. Porque às vezes nós vemos pessoas que parece que pelo seu pouco tempo de cristão, pela sua pouca experiência, pelo seu raso conhecimento bíblico, ele pode pecar. E aí dificulta as coisas. Eu ouvia um pastor dizer o seguinte: o que menos é aceito dentro da igreja, muitas vezes, é o conhecimento e aqueles que buscam conhecimento. Porque a maioria não quer se preocupar com o conhecimento para poder pecar em paz. Veja como o inimigo é astuto. Mas quando nós buscamos conhecimento, nós temos princípios a ser seguidos. E isso começa a apertar, é uma pressão da Bíblia para conosco. Nós precisamos nos adequar à palavra de Deus. Mas se eu não conheço, eu peco em paz. Então nós precisamos do conhecimento. Se há alguém que está fraco, o que alimenta é a palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus para nos mantermos firmes e não pecar contra Deus. Guardar a palavra de Deus no coração para não pecar. Assim nós devemos agir. Então, às vezes, nós precisamos ser até duros, que é contrário àquilo que a Bíblia está dizendo, para que as pessoas levem aquele chacoalhão para entender que precisam mudar de atitudes, precisam tomar decisões, porque a vinda do Senhor está bem próxima e nós não podemos errar, mas precisamos estar firmes. Então fica aqui o conselho de Paulo a nós, a todos nós, os espirituais e aqueles que ainda não chegaram a esta posição.
mas que todos venhamos entender esta preocupação de Paulo e venhamos praticar a palavra do Senhor. Amém? Nos coloquemos em pé. Se alguém precisa de uma oração, se alguém ainda não entregou a sua vida a Cristo, ou alguém que se sente ainda que precisa de mais conhecimento, mais comunhão com Deus, se firmar mais na palavra de Deus, passe aqui na frente e nós queremos orar por você. Enquanto os irmãos, se alguém quiser passar, estava ouvindo o presbítero Rafael falar e lembrei, irmão Pedro, nós tivemos a semana passada ali na congregação Nova Esperança, aonde estamos em reforma, e o irmão Pedro disse que nós podíamos colocar umas cadeiras novas aqui no púlpito, né? Eu disse, é uma boa ideia. E hoje nos passaram orçamento, passei por tesoureiro e disse, não, vamos dar uma segurada. Mas daí a empresa fez uma proposta, né? E o irmão Pedro disse também, vamos por fé? Eu disse, vamos. Então, por fé, nós compramos, irmão David, as cadeiras do púlpito da Nova Esperança e cremos que Deus não vai deixar faltar, porque nós temos uma igreja aqui fiel a Deus. Amém? Oremos a Deus. Maravilhoso, Pai. Chegamos mais uma vez na Tua presença. Agradecidos, Senhor, por mais esta oportunidade que nós temos de estar aqui na Tua casa, adorando o Teu nome, glorificando a Ti e aprendendo um pouco mais da Tua palavra. Que nós venhamos amadurecer, Senhor, ter experiências contigo, que o amor que deve estar no coração de cada um de nós cristãos seja externado pelas nossas ações, pela comunhão uns para com os outros. Querido Deus, que o Teu nome seja glorificado em cada atitude de cada cristão, e assim veremos uma igreja mais unida, mais amorosa, mais forte, mais fortalecida em Ti. Querido Deus, que nós venhamos entender os Teus propósitos para nós e possamos, ó Deus, ser instruídos todos os dias pela Tua palavra. Abençoa as nossas vidas, abençoa, Senhor, as famílias desta igreja, todos aqueles que aqui estão, aqueles que não puderam se fazer presente, mas que na próxima semana todos juntos estejamos para aprender mais de Ti, Senhor. Fica conosco, é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. E dizemos, amém. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.